Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra fantástica de Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, um classicão, assim, uma das primeiras protagonistas fortes e femininas, não é, da literatura americana. E assim, é uma obra linda. E eu tenho aqui essa edição também muito bonita, muito bem feita, da editora Antofágica, realmente, né, muito caprichada. Temos aqui um QR Code que vai te levar para uma videoaula, para maior compreensão da obra. Dentro nós vamos ter todo tipo de ilustração, é um livro que está muito bem desenhado, né, cheio de ilustrações, a diagramação é muito confortável, tudo muito bem feito, enfim, vale de verdade a pena. Aqui nós temos a letrinha A, enfim, né, que livro bonito, né? O que me chama a atenção nessa edição foi uma apresentação de uma moça, gente, chamada Renata Correia, né? E ela vai fazer algumas observações aqui. Ela vai dizer sobre o que seria um clássico e vai, não é, dizer qual a importância desse clássico, porque ele mostra lá toda a situação da mulher, né? A Hester ali como sendo uma oprimida pela sociedade, pelo homem, pela religião e essa coisa toda. Então ela vai dizer assim: o terceiro critério é que um clássico deve ser uma ponte entre o tempo presente e um sentimento humano íntimo e perpétuo. Imagine uma sociedade tão conservadora, a ponto de um livro religioso e suas regras arbitrárias ditarem o destino das mulheres. Tá? Bem, não precisa imaginar a Massachusetts puritana do século XIX. Estamos no século em que os Estados Unidos, país autodeclarado berço da liberdade, proibiram inconstitucionalmente as mulheres de abortarem. No Brasil, o índice de feminicídio sobe todos os anos, enquanto o resto do mundo é varrido por ondas conservadoras e golpes de Estado que têm como regra usurpar os direitos das mulheres. Ok? Esse aqui é um trecho da apresentação da Renata Correia. Ela é roteirista, escritora, escreve roteiro lá para o Gregório do Vivier, né? Tinha que ser. Diz aqui que ela foi roteirista de programas de humor, que trabalha na Globo, né? Tinha que ser, enfim. E hoje é autora, colaboradora da novela Vai na Fé e por aí vai. Enfim, moça, você não entendeu nada. Não entendeu nada da obra, não entendeu a intenção do autor, não entendeu quem é a Hester Prynne, né, que é a nossa personagem principal, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher de verdade, uma mulher resiliente, que em meio a toda a podridão ali de uma sociedade, sim, porque esse livro vai escancarar, não vai passar pano não, tá, para a hipocrisia, para a maldade da sociedade, ou mesmo para a ignorância das pessoas, ignorantes mesmo, de não quererem ver certas coisas, pessoal de mente fechada, né, pessoas sugestionáveis. De fato, esse livro vai escancarar isso. Agora, o que você não pode dizer é aqui, né, como você fala aqui da Bíblia, né, um livro religioso cujas regras são arbitrárias e que ditam o destino das mulheres, né, das mulheres de uma forma arbitrária, o que elas têm que fazer, como elas devem ser. A Bíblia é um livro que liberta, né? Eu como cristã digo, é um livro que liberta. A Bíblia não é um livro arbitrário de forma alguma e que prende as mulheres, ao contrário. Quem oprime não é a Bíblia, não é a religião. Quem oprime são pessoas mal intencionadas. E é o que nós vamos ter aqui neste livro. Pessoas mal intencionadas, a começar do marido dessa moça, da Hester Prynne, tá? Ele é um canalha, ele é, assim, o pior da história da humanidade. O cara, ele é totalmente, assim, hipócrita, se diz, né, cristão, ou sei lá, se diz religioso, se acha mais que todo mundo, não sei o quê, né? Esse cara não presta. Ele é
esse opressor. E tudo o que ele faz não é porque a Bíblia diz, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Não, tudo que ele faz de mal para Hester não é porque a Bíblia diz, não é porque Deus diz, é movido por pura maldade, é movido simplesmente por um desejo ali de vingança, não é? Prazer em ver a mulher ali sofrer. Simplesmente isso, um homem mau caráter, que se utilizou inclusive sim da Bíblia de pretextos ali religiosos, sim, para justificar os seus atos, e ele vai chegar nessa cidade e ele vai se utilizar, aí sim, da ignorância das pessoas, não é? Que são sugestionáveis e tudo mais, vai botar o terror, vai jogar todo mundo ali contra a Hester. É isso que ele vai fazer. Esse homem é uma cobra, ele não presta. Agora, você não pode dizer que é a Bíblia que não presta, é Deus quem mandou, né, fazer essas coisas, né, essas aberrações ali que fizeram com a Hester. De fato, é abominável, é horroroso, mas Deus não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia não tem nada a ver com isso. E Hester sabia, que é uma prova. Você não vê ela amaldiçoando Deus, murmurando contra Deus ou abandonando. Não, ela confia em Deus o tempo todo. E é isso que vai dar força para ela suportar tantas coisas ruins que ela vai passar. No meio, sim, de uma sociedade hipócrita, sim, ignorante, sim. Mas você não pode dizer que a culpa é da Bíblia, é de Deus. Porque, veja bem, se homem nenhum presta, se religião nenhuma presta, se ela não acredita em religião, porque a religião fez tudo isso com ela, ela era oprimidinha, coitadinha, vitiminha, ela não teria se envolvido, né? Ela teria abandonado a fé, não teria se envolvido com um homem, muito menos um homem religioso, quem dirá um reverendo, um líder espiritual. Ela se envolveu com ele, se apaixonou. Né? E se ela não fosse essa mulher coitadinha que vocês querem que ela seja, oprimida, olha só, porque estamos num século onde né, os Estados Unidos aqui proibiram as mulheres de abortarem. Onde é que estamos, meu Deus? A mulher não pode abortar, ora. Né? Aí vocês usam tudo isso que aconteceu com a Hester, né? Como que dizendo, tá vendo o exemplo? Olha que sociedade retrógrada, olha como o homem não presta, olha como a Bíblia oprime, olha como não sei o que. Olha, se a Hester fosse hoje, ela teria abortado e vocês iriam adorar, é isso que vocês queriam, não é? Que ela tivesse abortado. Em nenhum momento isso passou pela cabeça dela. A filha que ela teve chama Pearl, a coisa mais preciosa que aconteceu na vida dela. Ela vai ter os seus momentos de se questionar, Senhor, será que de fato eu errei ou não e tal, mas por quê? Ela não queria que ninguém pagasse pelos pecados dela, embora ela soubesse que não tinha cometido pecado nenhum, tá? Ela estava com o coração limpo, com a alma limpa, em paz com Deus, muito mais do que qualquer outra pessoa hipócrita daquela vilazinha. Ela estava em paz, em comunhão com Deus, como eu disse, porque ela nunca o abandonou, tá? Então ela teve essa criança, teve a coragem, né, de ser mulher forte e ter essa criança e amá-la do fundo do coração, mesmo passando por todos os questionamentos, é óbvio, né? Poxa, essa criança vai sofrer, será que ela vai me respeitar quando crescer, sendo eu quem sou, né? Uma mulher humilhada, digamos assim, perante a sociedade. Será que essa criança vai me respeitar? Ou mais, será que por ser minha filha, ela também vai ser desprezada? Será que ela vai crescer e vai ter uma boa vida, um bom emprego, vai ter oportunidade de se casar com um bom marido? Tudo isso passou pela cabeça dela. Mas mesmo assim ela teve aquela filha como se fosse uma bênção, uma grande bênção, fruto verdadeiramente de um grande amor, tá? E ela não queria que ninguém pagasse pelas consequências do ato dela, nem mesmo o reverendo, né? Ela não... mas por que ela sofreu? Por que ela foi humilhada, exposta e nada aconteceu com o carinha? Ela não quis, né? Por que ela não quis? Porque, primeiro, de fato, ela o amava.
né? Amava esse homem. E ela foi mulher suficiente para se colocar na frente do homem que ela amava e da sua filha, tá? E dizer, ó, podem tacar pedra, né? Mas eu não vou falar quem é o pai da criança, mas podem tacar pedra, né? É preciso ser muito mulher para fazer isso. Mas é mais fácil ser feministinha. Ela podia ter feito muitas coisas, podia ter primeiro abortado, ninguém jamais saberia, né? Nem o marido dela, nem o pai da criança, ninguém saberia, em primeiro lugar. Ai, sabe o que ela poderia, se ela fosse essa coitadinha, vítima do homem e da sociedade? Ela diria, tá vendo esse reverindozinho aí, ó? Chegou na cidade, ele me seduziu, ele me enganou. Não, ou mais, esse reverendozinho aí, ó, chegou e me forçou, né? Pôs os olhos em mim, me forçou, e agora eu estou grávida e não sei o que. Ó, ela teria feito um escândalo, uma cena, pronto. Acabaria com a vida do cara, não é? Tiraria o corpinho dela fora, né? Mas não, ela assumiu a consequência primeiro dos atos dela e não queria que ele também, por amá-lo, né? Ela não queria que também ele pagasse, digamos assim, pelos atos dela também, né? Muito embora ela não tivesse feito nada de errado, porque nós vamos ver aqui que ela pensa no primeiro momento que o marido dela está morto, ok, tá? Isso aí é uma outra coisa, é outro assunto para a gente questionar, mas perfeito, não houve, digamos assim, essa traição e tal, porque não, né? Aconteceu ali de realmente ela se apaixonar por um homem que era um religioso, veja você. Então ela não é essa coitadinha, pelo contrário, uma mulher que é mulher suficiente para fazer o que ela fez, aguentar o que ela aguentou. Não é uma coitadinha, não é uma vitiminha, tá? Pelo contrário. A sociedade é difícil, é cruel, é hipócrita, sempre foi, sempre será, sempre vai ter pessoas assim, sempre vai ter pessoas como o marido dela, que era de verdade o opressor. Temos que lutar, né, por uma vida melhor para todos, mas assim, cara, você não pode usar uma coisa como essa, uma situação como essa, para querer justificar ou um aborto, ou a Bíblia não presta, a Bíblia tá fora de moda, e não sei o que, coitadinha da mulher, a mulher tem que ser... Enquanto a gente... porque é isso que vocês querem, né? Vamos queimar todas as Bíblias, porque nada presta, né? Se vocês pudessem, vocês fariam isso, né? Acabava com todos os homens, porque o homem não presta, é isso, né? Mas não, então eu vejo aqui a Esther como uma grande mulher forte de verdade, tá? E esse argumento aqui é totalmente furado. Então vamos direto à história para vocês poderem entender, tá? Tudo começa quando Esther Prynne é mandada pelo seu marido, não é, para morar na cidadezinha ali de Salem, numa comunidade cristã, né, digamos assim, totalmente ali de puritanos, que eles se isolaram ali do mundo e tudo mais, então eles viviam nessa comunidadezinha isolada, tá? Então, ele mandou a Esther para lá, e para ela ficar, né, por um tempo ali, se adaptar e tudo mais, alugar uma casinha, ficar ali, que ele já ia, na sequência, ele tinha algumas coisas para resolver, e na sequência ele iria encontrá-la, né, lá em Salem. Pois ela vai. Só que ele demora de aparecer, ele não vem. O tempo passa, e ele não aparece. E ela vai se apaixonar justamente ali pelo reverendo ali da cidade. Vai ter uma relação com ele, vai ter uma filha. E quando ela aparece grávida, é aí que o bicho pega. Porque, né, não, você traiu o seu marido e não sei o que, pecadora e tal. A raiva maior das pessoas ali, da cidadezinha, é que ela não queria falar quem era o pai. Esse era o problema. Né? Ela não falava, não, diz pelo menos quem é o pai dessa criança, pra gente ver o que a gente pode fazer. Então, por conta disso,
né, por ela ser taxada ali como adúltera, ela foi levada ali a julgamento. A conclusão que eles chegaram foi a seguinte: a Hester seria obrigada então, desde aquele dia, a utilizar uma letra como essa, uma letra A, de adúltera, bem no peito, bordar uma letra A e carregar essa letra A de adúltera, para todos verem, né, ali a vergonha do seu pecado. Inclusive, né, essa criança seria também constantemente ali uma lembrança do seu pecado, digamos assim. Tá, mas aí o que acontece? Enquanto ela está nesse julgamento, ela está ali em praça pública, na frente de todo mundo ali, sendo julgada, envergonhada, chega quem? O marido dela, né? De uma longa viagem, ele teve problemas, parece que o barco naufragou, sei lá, um monte de coisa aconteceu e sei que o cara aparece lá do nada de repente. E ele aparece justamente nessa hora. E ele a vê ali. E ela consegue enxergá-lo também lá de cima, ela consegue vê-lo ali no meio da multidão. Aí ela fica congelada, né? E agora o que vai ser de mim? Né? Ele voltou. Agora sim, né? Agora ferrou. Mas quando ele volta, ele tem a oportunidade de conversar com ela, a primeira coisa que ele diz é: não revele para ninguém que eu sou o seu marido. Fica morando aí de boa, finge que eu morri mesmo, né? Eu vou passar por outra pessoa, morri mesmo, não fala para ninguém, porque eu não quero ser taxado aí de corno, eu não quero passar, né, essa vergonha, não quero que as pessoas fiquem rindo de mim, né? E enfim. Mas tudo isso era pura maldade dele, porque ela também não quis revelar para ele o nome do pai da criança, e mais, né, ele fica ali na surdina, né, já que ela não disse, ele mesmo vai investigar para descobrir quem é o pai dessa criança, e ele acaba, depois de muito tempo, descobrindo que o pai da criança é, de fato, o reverendo da cidade, e aí ele vai fazer um inferno psicológico na vida dela e do reverendo, né? E, gente, é muita maldade, maldade em cima de maldade. Agora, a Hester nunca abandonou Deus, né? E nem a Bíblia, nem a palavra de Deus. Pelo contrário, ela foi fortalecida por isso. Porque ela pensava assim que Deus não tinha culpa do mau caratismo do marido. Deus não tinha culpa da hipocrisia, da mente fechada das pessoas, né? Tão mente fechada, tão ignorantes, tão hipócritas, tão cruéis. Deus não tinha culpa disso, tá? Ele não estava fazendo nada daquilo por amor a Deus ou por apego à Bíblia, né? A fazer o que é certo, a fazer o que a Bíblia manda. Não, ele fez aquilo por maldade. Então ele vai fazer esse inferno psicológico na vida da moça. E, né, e do pai da criança ali, e do reverendo. Ele vai também ter a mente ali comida pela culpa, tudo isso que, né, que é o diabo. Ele vai fazer verdadeiramente o papel do diabo ali, que é aquele que julga, é aquele que aponta o dedo, né? O diabo que realmente ele é ali o inimigo que aponta os nossos erros, o acusador, né? Na verdade, esse é o papel do diabo, é ser o acusador, e vai acusar, e vai ficar ali comendo a mente dela, e também do rapaz, e ele vai, né, carregando aquela culpa, ele vai definhando, inclusive, fisicamente, ficando, né, aquilo vai corroendo ele por dentro, porque ele também quer revelar que ele é o pai da criança, mas não pode também, porque ela não deixa também, e enfim. E aí nós vamos ver depois tudo o que aconteceu, o desfecho dessa história, como é que terminou, se eles terminaram juntos ou não, o que esse homem aprontou, as coisas horríveis que, de fato, verdadeiramente ela passou. Imagina a situação dela, ela não podia revelar que o marido estava ali do lado dela, não podia revelar quem era o pai da criança, não podia revelar pro pai da criança, pro reverendo, que o marido estava ali, né, em dado momento, ele não vai saber. Ou seja, gente, que situação que essa mulher estava, é triste, né, mas ela era uma mulher resiliente e forte, que passou por tudo isso, né, de cabeça erguida, e nada para ela foi humilhação, né, foi vergonha, a não ser se ela realmente vestisse aquilo para ela, não, e realmente eu errei, eu pequei,
né? Eu me sinto envergonhada e tudo mais. Não, ela usava esse A de adúltera, mas com orgulho, né? Para poder mostrar para todo mundo assim a hipocrisia deles, né? Não era A de adúltera, era, né? Era para mostrar a hipocrisia, né? Daquela sociedade. Então, cada vez que ela utilizava aquele A, não era com vergonha, não, né? Ela não era coitadinha, não. Ai, que mulher humilhada e vítima da sociedade, olha o que fizeram com ela, meu Deus. Não, ela usava aquilo com orgulho e diz que ela bordava a letra. O A não era uma qualquer, não, ela fazia bonito, grande assim, para todo mundo ver mesmo, cheio de flor, bonito, porque era isso, né? Ela sabia que no fundo ela não tinha feito nada de errado, ela estava em paz com Deus e pelo contrário, ela não tinha abandonado nem a fé, nem a Deus e nem a Bíblia, porque se fosse assim, se ela fosse essa coitadinha, né, ela teria chutado tudo e, né, o desfecho da história talvez fosse outro, né? Como eu falei, talvez ela tivesse ali simplesmente acabado ali com a vida do reverendo, falado qualquer mentira ali, e enfim, tiraria o corpinho dela fora, né? Mas era isso que vocês, feministinhas aí, queriam, né? Que ela tivesse abortado ou feito alguma loucura semelhante. Enfim, mas fica aí então a história, né? Para vocês, a dica de mais um livro muito, muito bom, espetacular. Gostei dessa edição, sim, tá? Comprem, mas pensem a respeito, tá? Reflitam a respeito daquilo que eu falei para vocês quando vocês estiverem lendo essa história. Vale muito a pena, então, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. E até a próxima!